Olá! Bem-vinda, bem-vindo para mais uma meditação e eu quero saudar-te da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa meditação tem como tema Em Tudo Dai Graças. E essa palavra Em Tudo Dai Graças encontramos em 1 de Tessalonicenses 5, verso 18. Mas eu quero que você abra comigo o texto de Atos 16, versículo 25. Ok? Eu vou abrir na minha versão Almeida Revista Atualizada e você abre na tua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eu gostaria que você sublinhasse: oravam e cantavam. Paulo e Silas oravam e cantavam. Como Paulo e Silas foram para a prisão? Eles foram para uma cidade e encontraram uma moça que era adivinha, que ela adivinhava. E aquele trabalho de ser adivinhadora, hoje podemos talvez dizer a astróloga que lia as mãos das pessoas, que previa hipoteticamente o futuro, dava lucro aos seus senhores. Mas ela saía e dizia sempre que Paulo e Silas vieram da parte do Senhor Jesus Cristo ou do Deus Altíssimo. E era verdade. Mas ela fazia isso sempre, que depois essa implicância da moça que era adivinha contra Paulo e Silas tornou-se insuportável. E num dia desses, Paulo e Silas expulsaram o demônio que a moça tinha, esse demônio que fazia ela adivinhar. Os donos da moça enfureceram-se e mandaram açoitar e prender Paulo e Silas por desacato à autoridade e acusando-os de tirarem a paz que aquela cidade tinha. Então Paulo e Silas foram açoitados, foram surrados e depois foram lançados na prisão. E quando chegaram na prisão, com hematomas no corpo, com olhos negros e com toda aquela sorte de coisas que acontecem no nosso corpo físico quando apanhamos uma surra tremenda, eles chegaram ali e no verso 25 lemos: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Grande coisa de se fazer. Cantar e orar louvores a Deus depois de ter apanhado uma grande surra. À meia-noite, como não conseguiram dormir, os apóstolos passaram a noite orando e cantando. A oração nos leva a Deus e não importa onde quer que nós estejamos, Deus nos encontra. E tem alguns textos que eu encontrei na Bíblia, na verdade 4 textos que falam da mesma frase. Na minha angústia clamei ao Senhor. Paulo e Silas, na angústia que eles sofriam, que eles passavam por estarem presos injustamente, presos por terem expulsado o demônio. Ora, vejam só. Na angústia deles, eles clamaram ao Senhor. Em 2 Samuel 22, verso 7, em Salmos 18, verso 6, em Salmos 120, verso 1 e em Jonas 2, verso 2. Em todos esses textos podemos encontrar a palavra: na minha angústia clamei ao Senhor. Depois tem um outro complemento: e Ele me ouviu. O Senhor nos ouve. Quando nós clamamos, o Senhor nos ouve, porque o Senhor tem prazer em nos ouvir. Estes textos têm em comum que o Senhor nos ouve e nos responde quando clamamos. Paulo diz em 1 de Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, ou orem continuamente. E ele encerra dizendo: em tudo dai graças. Por isso é que Paulo e Silas, mesmo passando por aquilo que passavam, cantavam e oravam. Eles cantavam porque eles tinham hábitos religiosos firmes. E como missionários, eles não enfraqueceram diante de situações desanimadoras. Mesmo quando estavam no calabouço, com os pés no tronco, e não podiam se ajoelhar ao mínimo para orar, eles continuavam louvando ao Senhor. O hino era possivelmente um dos salmos que também
são orações. Na verdade, o livro de Salmos é um conjunto de hinos, é um conjunto de músicas que o povo de Israel cantava. E também são orações. Além de cantarem as palavras que eram corretas, Tertuliano diz: embora o corpo esteja preso, embora a carne esteja na prisão, todas as coisas estão abertas ao espírito. Então nada trava um espírito que está ligado ao Senhor. A perna não sente a corrente quando a mente está no céu, dizia isso Mártiras. Eu quero compartilhar convosco uma frase que eu muito gosto. Louve em meio às lutas e provações. Louve quando vêm as tentações. Além destas nuvens, além das dúvidas, há uma bênção que aguarda aquele que louvar. Há uma bênção, meu irmão. Eles cantaram porque eles conheciam o Deus a quem eles cantaram, o Deus a quem eles oravam. Eles oravam a Deus porque eles eram servos do Deus Altíssimo e eles estavam sofrendo aquelas situações por Ele, por Deus. E de todo o coração louvaram o seu santo nome. Deus, por sua vez, deu a eles o seu conforto e força de uma maneira incompreensível e dá sempre para todos aqueles que o amam e o servem. Você está vivendo uma situação de angústia? Não lamente, louve, ore. E diz-nos aqui o relato que os outros presos que também compartilhavam a mesma prisão que eles ouviam. Na verdade, nas prisões, a conversa que existe nas prisões você não gostaria de ouvir. Conversa baixa, rugidos, expressões violentas, é um lugar de maldições, é um lugar que você não gostaria de ouvir as conversas, o nível baixo, obsceno de conversa que existe nas prisões. Mas naquele meio, os cristãos, Paulo e Silas, missionários, homens de Deus, fizeram a diferença. Começaram a cantar. Eles estavam ouvindo os outros presos na masmorra interior, criminosos excluídos da sociedade que nunca haviam antes ouvido esses sons. E o lugar de expressões malditas se transformou num lugar de sons de paz. Por isso, Paulo e Silas em tudo davam graças. Em tudo dai graças, pois todas as circunstâncias, sejam de alegria ou de dor, têm de ser usadas para louvarmos a Deus. E não importa a situação por que nós passamos, devemos ser gratos, devemos louvar, sempre alegre. É a vida do cristão. O que é que os teus vizinhos têm ouvido de ti? Das tuas lutas, das tuas angústias, das tuas tribulações, dos teus medos? Eles ouvem lamentações ou eles ouvem louvores e orações? Aqueles presos não continuaram a ser os mesmos, pois ouviram servos de Deus cantando em meio à dor. Em meio a essa ansiedade, o que você tem falado? Que tipo de música você ouve? Que tipo de músicas você canta? Você tem orado? Ou você tem lamentado quanto ao futuro da humanidade? Deus está aberto para ouvir a tua oração, para ouvir o teu louvor. Louve em meio às lutas e provações. Louve quando vierem as tentações. Porque além dessas nuvens, além dessas dúvidas, há uma bênção que aguarda aquele que louvar. Deus te abençoe.